Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é não me sinto pertencente à minha família. E agora, o que fazer? Esse é um assunto que a constelação familiar ela aborda muito, mas eu quero dar um outro lugar de olhar para nós, um lugar do ser, de evolução, de alma, tá? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso para a gente tentar melhorar esse sentimento dentro de você e trazer um pouquinho mais essa conexão com o pertencimento, tá bom? Meu nome é Gabriela Fortuna, eu sou psicoterapeuta integrativa e a gente vai junto desvendar esses caminhos para que a gente se sinta mais pertencente, mais conectado com aquilo que importa e que nos dá força para caminhar. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha, comenta para que mais pessoas tenham acesso a tudo isso. Então vamos lá, quando a gente fala de família, a gente precisa entender um pouquinho como que se originam essas famílias, né? Em termos evolutivos, as famílias são seres que têm situações, que têm encontros em outras vidas, na própria caminhada evolutiva e que nascem por sintonia. Independente se você não entende sobre vidas passadas, não acredito nisso, não tem problema. Mas você precisa entender que você nasceu nessa família por sintonia. O que é isso, Gabi? Sintonia, sincronia. Quando a gente fala de sintonia, sincronia, a gente está falando de padrões, crenças, comportamentos internos que nos conectam às pessoas que a gente nasceu. Então, por exemplo, se na minha família, na família que eu nasci, as pessoas são muito orgulhosas, é claro que eu tenho esse traço de caráter, de comportamento dentro de mim. Eu devo ter alguma coisinha orgulhosa também. Nossa, Gabi, mas eu tenho nada. É aí que a gente vai entrando, né, nessa sensação de não pertencimento. Quando você fala, nossa, eu não tenho nada deles. Mas é claro que a gente tem alguns comportamentos e padrões que às vezes não é orgulhoso, mas é na mesma linha no outro polo, que é, eu não ligo pra nada. Isso daí é o mesmo ponto. Então a gente precisa entender, primeiro de tudo, que a gente é atraído, a gente nasce nas famílias por sintonia de personalidade e tudo, certo? Só que o que acontece? Quando a gente nasce, cada um traz uma bagagem evolutiva. E a hora que a gente nasce, a gente vai vivendo os estímulos do pai, da mãe, vai vivendo os estímulos do ambiente e a gente vai encontrando caminhos e fazendo escolhas, né? Na adolescência a gente já começa a ter escolhas mais fortes e depois só vai aumentando. O fato é que as nossas escolhas vão levando a gente para mais perto do nosso núcleo familiar ou para mais longe do nosso núcleo familiar. Quando a gente está perto, a gente se sente pertencente. Por quê? Porque perto eu sou mais aceito. Se eu sou mais semelhante, né, das pessoas que são da minha família, eu vou me sentir mais pertencente. Se eu sou mais diferente das pessoas da minha família, eu vou me sentir cada vez mais não pertencente. Só que o que a gente precisa entender, que é um ponto importantíssimo e fundamental para a gente trabalhar o nosso pertencimento. A gente precisa entender que antes da nossa linha de família aqui, existe uma linha evolutiva e conectiva à nossa alma. E essa linha é onde está realmente o nosso pai e a nossa mãe. A gente precisa entender que tudo que a gente vive aqui são como se fosse um teatrinho, né? São pessoas que vestem roupas, roupa de mãe, roupa de pai, roupa de irmão, e que vão trabalhar com essas roupas as nossas conexões. Mas são só roupagens. A gente sabe, né? Quem acredita em outras vidas, tudo sabe que uma hora é mãe, outra hora é marido, outra hora é filho, outra hora é quem matou, outra hora é quem curou. Então a gente tem muito essa vivência. Para a gente entender isso, a gente vai precisar abrir um pouquinho em termos evolutivos. Mas mesmo que você não abra, você vai precisar entender que você veio de um outro lugar. Você não veio da sua mãe. Você veio da sua alma e você passou pela sua mãe para estar aqui, né? Os seus pais, eles te gestaram auricamente para que você esteja aqui, mas o seu início, ele não é aqui. E se a gente pega como base da nossa vida a nossa família, a gente é muito diferente dela, a gente já começa a não se sentir pertencente. Então, para que melhore esse sentimento, a gente vai precisar abrir para nossa expressão maior,
para tudo aquilo que a gente realmente é. Da onde a gente saiu? A gente saiu da nossa alma. Então, se a gente saiu da nossa alma, a gente vai descer e vai entrar na barriguinha de uma mãe e vai estar aqui. Só que eu preciso entender que essa mãe, ela tá sendo uma passagem. Ele é um ser que tá me dando passagem e nesse momento ela está como minha mãe, mas ela não é minha mãe de alma. A nossa mãe de alma é a matéria, a terra, e o nosso pai de alma é a nossa alma, a nossa essência, o nosso espírito. Talvez seja meio confuso você entender, mas o fato é que a divindade, a nossa alma, esse todo, né, é o todo, mas que isso se divide em a parte espiritual, a parte conectada com a nossa alma e a parte matéria, que seria o nosso feminino, a nossa mãe, e a parte conectada com a nossa alma, esse sutil, seria o nosso masculino, o nosso pai. Então esses são os verdadeiros pais, percebe? Quando a gente fala disso, a gente entende o nosso caminho evolutivo. Quando a gente fala de constelação familiar, a gente está lidando com as relações na horizontalidade, as relações daqui, da matéria. Quando a gente entende sobre isso, a gente está lidando com as relações verticais, as relações da nossa alma, da onde nós viemos. As duas são extremamente importantes. Só que muitas vezes essa aqui eu não consigo alinhar muito bem. Mas se eu consigo alinhar a minha conexão com a minha alma, eu vou conseguindo ter um ganho melhor. E como que eu alinho isso, Gabi? Como que eu alinho a conexão com a minha alma? Entendendo que você não veio do seu pai e da sua mãe. Seu pai e sua mãe foram canais para que você se desenvolvesse, para que você tivesse uma oportunidade. Eles são importantes? Muito, mas eles são seres humanos. O canal que eles foram é um canal importantíssimo, mas eles são seres humanos, falíveis e podem ter um monte de defeitos, um monte de diferenças, isso não cabe a gente avaliar, tá? Só que o ponto é que você tem um pai e uma mãe que vibra por você incondicionalmente, vibra pelo seu sucesso, vibra pelo seu fluxo, vibra pela sua melhora. Quando a gente entende isso, a gente começa a descolar, despregar dessa vida mundana e entrar na vida real, que é a vida onde essa conexão, ela é importante. As conexões daqui, elas são importantes desde que elas nos ajudem a fluir. As conexões daqui que nos travam, nos prendem, nos levam para baixo, nos levam para um caminho de não pertencimento, são conexões que a gente precisa ir se desligando, porque são conexões que estão travando o nosso caminho, não liberando. Então, para a gente se sentir pertencente, a gente vai precisar, muitas vezes, descolar, transformar o nosso pai e nossa mãe e começar a entender que o nosso pai e nossa mãe real é esse amor incondicional que desce até nós e que gesta a vida. A mãe e o pai são canais. O amor perfeito, o fluxo abundante e divino é esse que chega até nós e esse está com a gente. Quando a gente entende isso, a gente começa a abrir o nosso fluxo e aí a gente começa a encontrar a nossa real afinidade aqui nesse planeta, porque existe, tá? Embora você se sinta muito sozinho, embora você não se sinta entendido ou entendida, existem semelhantes muito próximos de você. E esses seres também estão esperando a família chegar. E muitas vezes a sua família, ela não tá na sua família, ela tá nesse meio, nesse mundo, nesse planeta todo. E a gente só vai encontrar essa família que nos faz bem, essa família que é conectada ao nosso coração, se a gente abrir ele. Se a gente entender que aquele pai, aquela mãe, aquela família tá cumprindo um papel. E se tá bom pra eles assim, tá tudo bem. Cada um tem a sua escolha. Mas se pra mim não tá tudo bem também. Só que eu preciso reconectar com a minha força, com o pai e com a mãe que todos nós temos e merecemos ter, todo o fluxo incondicional de abundância que ele traz para nós e ir para nossa vida. Ir para nossa vida fazendo o que, Gabi? Ampliando, informando para que outros semelhantes se aproximem e para que a gente realmente encontre a nossa família aqui na Terra. Isso é possível, Gabi? Muito. Aliás, é sobre isso que a gente veio viver. É sobre encontros, é sobre conexões, é sobre saber falar isso não tá bom pra mim.
É sobre saber entender que aquelas pessoas que nos deram oportunidade, elas são gigantes, mas elas são seres humanos em aprendizagem, assim como nós. E a gente precisa entender que nós viemos de algo maior. E que esse algo maior está conectado independente de quem seja seu pai e sua mãe. Esse algo maior transcende essa força. E ele está abençoando você para ir para a vida. Então, quando a gente entende sobre isso, quando a gente estuda sobre isso, a gente se conecta com uma força interna e a gente passa a se sentir mais pertencente. Às vezes você não vai ser pertencente da sua mãe, do seu pai, da sua família, mas você vai ser pertencente de um mundo. Você vai ser pertencente de um universo muito grande que te acolhe e te dá força para que você viva tudo aquilo que você quer viver. Tenta pensar sobre isso, tenta sentir o quanto o caminho de início não é a sua família. O caminho de início veio do alto, desceu na sua família e continuou. Mas você precisa se lembrar de onde você veio. Você veio de uma alma que é conectada com um fluxo abundante de amor e de inteireza. E essa alma, ela traz um pai e uma mãe bem conectadinho nela. E ela tá te trazendo todo esse fluxo para que se aqui não tá legal, tá tudo bem. Vá vibrando, vá buscando, porque você pertence. Você pertence a algo maior. Maior talvez que a sua família, maior talvez que tudo aquilo que você tem de referência. E tá tudo bem. Maior não quer dizer assim, em termos de desrespeito, quer dizer em termos de conexão. A sua conexão talvez não esteja ali, talvez esteja no mundo, mas se abra que eu tenho certeza que ela vai chegar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, fiz com muito amor e carinho e bora se sentir pertencente, porque todos nós temos um lugar nesse mundo, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus.